Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Salmo de Davi, de número 51. Este salmo é uma confissão seguida de arrependimento de Davi. Quando Davi ele peca, ele adultera com Batseba, e ao mesmo tempo ele é culpado de um homicídio por colocar o esposo de Batseba em uma linha de frente a um campo de batalha, o qual Urias seria vítima de uma morte fatal. A Bíblia nos fala que Davi ele não vai para a guerra nesse dia. E ele sentiu o desejo no teu coração de subir sobre o teu palácio, sobre o terraço do palácio. E quando Davi ele olha para os seus lados, quem sabe ali está olhando para o seu reino, para o seu palácio, para tudo aquilo que Deus colocou diante das tuas mãos. Davi era uma pessoa que confiava muito em Deus. Davi era uma pessoa que entendia que tudo que estava nas mãos dele não veio por força de braço, não veio por força de cavalo, mas veio pela força do divino Espírito Santo de Deus, que habitava dentro do teu ser e que ardia dentro do teu coração, ao ponto dele dizer para Saul e para todo o seu exército que aquela criança que ele era, no momento que ninguém via, matava urso e matava leão, e que aquele gigante incircunciso não seria capaz de destruir um exército do Deus vivo. Algo que Deus achou, meu amado irmão, de interessante no coração de Davi, foi um espírito de ousadia, um espírito de força, de fé. Porque no momento em que muitos soldados ali, pessoas treinadas na guerra, homens escolhidos a dedo para estar diante de um exército poderoso, que era o exército do Deus vivo,
Todos aqueles homens se recuaram em meio ao campo de batalha e começaram a dar ouvido à voz de um guerreiro incircunciso filisteu, que com voz bramia sobre aquela terra e fazia estremecer vales e montes. Aquele jovem chega diante daquele povo e, ainda sem saber do que estava acontecendo, ele começa a olhar para o povo, um semblante atemorizado, um semblante como se estivesse com medo do que iria acontecer com eles. Davi começa a perguntar o que está acontecendo aqui, e eles começam a dizer: os soldados filisteus, eles estão querendo nos guerrear conosco, e eis que tem um gigante diante deles, e que tem nos afrontado diante do campo de batalha. O rei prometeu à tua filha e prometeu honrar a família de quem derrotasse esse gigante, mas ninguém ousou se levantar para desafiar este gigante. Davi, meus amados irmãos, mais do que depressa, um espírito de ousadia entra dentro de Davi. Ele procura Saul e diz: o teu servo irá diante da batalha para enfrentar este gigante. A Bíblia nos fala, meus queridos e amados irmãos, que quando Davi ele vai vestir a armadura de Saul, ele não consegue se movimentar com aquela armadura, ele não consegue usar aquela armadura, e mais que depressa ele tira aquela armadura e entrega nas mãos de Saul. Davi vai diante do vale, e aquele gigante imenso diante da vida de Davi, quem sabe com seu olhar maligno, com a sua maldade, manifesta através das suas reações. Aquele gigante indagava o acampamento, o arraial dos filisteus, e dizia que aqueles homens eram covardes o suficiente para mandar uma criança para batalhar contra ele. Mas o que aquele homem não sabia é que aquela criança era tudo o que Deus precisava para provar para nós e para todos os que crêem na tua palavra, que Deus pega as coisas loucas deste mundo, Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir a mente daqueles que acham que são. Irmãos, a verdade é que quando você se disponibilizar para fazer a obra de Deus, aqueles que não quiseram se dispor, irão se dispor contra a tua vida. Mas a certeza é que não devemos satisfação para as pessoas que irão pensar mal de nós. Não devemos satisfação para o homem, nós devemos satisfação para aquele que nos chamou para esta obra. E naquele momento, meus amados, o gigante começa a afrontar a Davi e diz: vocês mandam uma criança para mim? Vocês mandam um jovem para mim? Davi olha para aquele homem que começa a afrontar a ele e diz: homem, tu vem a mim com espada e tu vem a mim com lança, mas eu estou indo adiante de ti com a presença do Deus vivo, em nome do Deus vivo. Irmãos, aquele enfureceu aquele gigante naquele momento. É como se eu pudesse ver a fúria de Satanás sobre a vida daquele homem. Só que Davi, ele não estava com os olhos voltados para a opressão daquele gigante. Os olhos de Davi estavam postos em Deus, e isto fez Davi vencer aquela batalha, ao ponto daquele circunciso cair diante dos pés de Davi, e com a sua própria espada ter a sua cabeça arrancada, e o nome de Deus ser glorificado, porque Deus, ele não deixa ser escarnecido e não deixa ser envergonhado. Este mesmo jovem é o jovem que matou o urso e que também matou o leão, e foi escolhido a dedo a Deus na casa de seu pai para ser rei sobre Israel. O texto qual nós lemos, meus queridos, no Salmo de número 51, é uma situação deplorável, o qual irá entrar este jovem sábio, inteligente
e que tinha a presença de Deus sobre a sua vida, mas que por um momento deu vazão à voz de Satanás, o qual permitiu que essa voz descesse até mesmo ao teu coração, e assim fosse consumado um ato. Queria trazer uma consequência que muitas das vezes seria irreversível na vida de Davi, ao ponto de Davi andar sobre o terraço da sua casa e olhar para um lado e para o outro e encontrar uma bela mulher se banhando, e cobiçou no teu coração e desejou e pediu teus servos para que fosse de encontro a ela e que buscasse aquela mulher para ele. Ele passa a saber quem é a mulher, e a mulher é identificada como Batseba, mulher de um soldado por nome de Urias. Davi não quer saber, a cegueira tomou conta dos teus olhos, o teu coração está fechado para a voz de Deus. Satanás persuadiu a tua mente, e ele agora vai se deitar com aquela mulher. Ele vai consumar o seu pecado, ele vai pecar contra o Criador. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que após o pecado de Davi, ele fica sabendo que Urias, ele está de volta do campo de batalha. E ele começa agora a querer colocar no coração de Urias o desejo de ele voltar para casa, dele ir para a sua casa e se adeitar com Batseba, para que assim o filho que Batseba já estava esperando de Davi fosse tido como filho de Urias. Olha que coisa, irmãos, que pecado e que falha que está acontecendo na vida do homem de Deus. E Davi, naquele momento, ele vê que Urias não cede diante dos seus pensamentos, diante das palavras da sua boca, porque Urias, além de ser soldado, era um homem zeloso e temente também a Deus e ao rei, e não quer se ausentar do rei, ele não quer se ausentar da casa do rei. E Davi ali pede para que Urias então volte para a batalha, e pede para que ele leve uma carta para Joabe, o qual estava escrito na carta: põe Urias, o heteu, diante da frente do campo de batalha, aonde houver o maior perigo no campo, e deixa ele lá. E a Bíblia nos fala que quando eles vão para a peleja, meus amados, os soldados ali matam Urias, o heteu, e ali Davi acha que estava livre dos seus erros e dos seus pecados, ocultou dentro do teu coração, ocultou dentro da tua mente. Só que Deus lá dos céus estava olhando para o coração de Davi e viu que o coração de Davi não estava mais sincero como antes. E Deus apossessa da vida de Natã e diz: Natã, eis que Davi, o meu servo, já não está com o coração mais como antes. Ele tenta me enganar, e junto comigo toda Israel, mas a ti eu te tomo por boca, e vai e expõe a vergonha de Davi diante dos olhos dele. Natã, mais do que depressa, como um profeta obediente à palavra de Deus, como um profeta santo diante do Senhor, apresenta diante de Davi. Ele propõe uma parábola e começa a contar a parábola para Davi. Olha, rei, eis que um homem viajante tinha apenas um cordeirinho, e um homem rico, dono de muitas propriedades, o qual havia muitas riquezas e muitas ovelhas, cordeiros e muitos reinos e pessoas em sua volta. Este homem, ele desejou e cobiçou a cordeirinha daquele homem viajante, aquele pobre homem, e tomou para ele. Rei, o que nós devemos fazer para este homem? Davi falou: o tal homem merece a morte. Natã olhou para Davi e disse: rei, assim te diz o Senhor, este homem é tu. Naquele momento o coração de Davi se entristece, o coração de Davi se atemoriza diante de Deus, ao ponto dele escrever-te salmo de arrependimento. E o que eu aprendo, irmão, com essa situação é que Deus, ele não olha
para os nossos erros, para o nosso pecado, como o olhar de um homem. Deus olha como o olhar de um Deus, como o olhar de um Senhor. Deus poderia ter matado Davi só de premeditar, mas Deus optou em transpassar os pecados de Davi e lhe dar uma nova oportunidade. E o Davi ali no momento de dor, no momento de lágrima, o qual foi trazido à tona os teus pecados, ele começa agora a se derramar diante do Senhor, e ele diz: Senhor, Senhor, contra ti, eu somente pequei. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Olha que coisa interessante, irmão. É quando um crente se arrepende dos teus pecados, quando o crente se arrepende das tuas falhas. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que cobre as tuas transgressões, este não irá prosperar, porque ocultou teus erros diante do homem, mas diante de Deus que está a prosperidade, não está encoberta, já foi trazida à luz. E a Bíblia nos fala que Davi começa a se humilhar diante da presença de Deus. Ele começa a se derramar diante do Senhor e começa a pedir a Deus a misericórdia, e para que não tirasse o que é de mais importante sobre esta terra, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra que eu deixo para o teu coração neste momento é que Deus, Ele conhece os teus pecados, Deus, Ele conhece os teus erros, mas o interessante é que Deus, Ele não está preocupando com teus erros. Deus está preocupando com teu arrependimento. Vai e não peques mais. Levanta a cabeça. O justo pode cair 6 vezes, mas na 7ª ele não ficará prostrado. Não estou aqui, meus amados irmãos, querendo, aleluia Jesus, a dizer para você, ou colocar no teu coração o desejo de pecar e de se arrepender, pecar e de se arrepender, porque há quem diga que a graça, somente a graça basta, e que ausenta de qualquer esforço físico. Mas também nós aprendemos que a graça não é uma licença para viver pecando, arrependendo, pecando e arrependendo. Deus não quer ninguém que viva de remorso. Deus quer alguém que viva de arrependimento. Ei, vai e não peques mais. Arrependa como Davi se arrependeu, ao ponto de Deus olhar para Davi e diz: eu encontrei Davi, filho de Jessé, o homem segundo ao meu coração. Deus já não se lembrava mais dos pecados de Davi. Deus já não se lembrava mais dos erros de Davi. Deus já não se lembrava mais das falhas de Davi. Deus agora estava se lembrando de tudo que Davi fez para se arrepender dos teus pecados. Por mais que às vezes Satanás, ele vem com suas palavras em nossas mentes, com as palavras de acusações, e dizendo: não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais solução, você pecou contra o Senhor, pecou diante da presença de Deus, você não merece mais o perdão do teu Criador. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele se manifestou sobre essa terra como perdão de nossos pecados, perdão das nossas iniquidades. O Senhor Jesus veio para nos tirar das trevas e nos trazer para a tua luz. E por mais que as trevas, ela tenta nos atrair novamente, nós devemos andar sobre a luz, nos arrepender de nossos erros, nos arrepender de nossos pecados. Aquele que diz que não peca, este é mentiroso, e os mentirosos não têm parte do reino de Deus. Nós pecamos sim,
Nós falhamos sim, mas não devemos nos acomodar nos nossos pecados, para que aconteça que o nosso coração pare de bater em cima de nossos erros e em cima de nossos pecados, e venhamos conhecer uma realidade que está diante dos nossos olhos, conhecer o mundo em que Jesus falou para nós, de uma forma tão clara, tão categórica e tão eficaz, ao dizer que o pecado irá nos condenar à morte, a um sofrimento eterno e árduo, de fogo, de inferno e de germe que nunca morre, de fogo que nunca se apaga. Ninguém falou tão clara, de forma tão clara e nítida como o Senhor Jesus, do fogo e da consequência do erro de um pecador. E Ele nos diz que este lugar é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormenta. Irmãos, arrependa dos teus pecados, aceite o Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. Confesse o Senhor Jesus com a tua boca, creia com teu coração e alcance a misericórdia para a tua alma. E você que está afastado do caminho do Senhor, aproveita a oportunidade que o Senhor está falando contigo neste momento. Irmãos, não adianta, não tem para onde nós corrermos. Estamos vivendo em uma guerra em que você luta ou você luta, e se você não quiser lutar, você será vencido pelo teu inimigo, porque o inimigo que você está enfrentando, ele não usa de clemência, ele não usa de misericórdia, ele está respirando a maldade, a ira, o ódio diante da criação de Deus. Ele respira a maldade contra a nossa vida. E desde o dia que ele foi lançado a esta terra e que ele persuadiu a mente da mulher no jardim de Éden, ele consumou e ele declarou a sua guerra contra a humanidade. Ele declarou a sua ira contra a humanidade, ao ponto de entrar na mente de Caim e colocar um desejo homicida no coração de Caim, ao ponto de Caim matar o seu irmão Abel, por causa das obras do teu irmão, que eram justas e que falava por si. Meus amados irmãos, o que eu quero passar para a tua vida neste momento é que Davi foi um homem de Deus, continuou sendo um homem de Deus. Foi um homem que matou urso, matou leão, venceu guerras, salmodiou o Senhor, cantou hinos ao Senhor, glorificou o nome do Senhor, pecou contra o Senhor e se arrependeu dos seus pecados, e hoje está no céu para a honra e glória do Senhor, e olhando para nós neste momento e falando para você, através da tua palavra que fala com nós até os dias de hoje, porque foi imputada por justiça, dizendo para você, irmão, se arrependa dos seus pecados, vai e não peques mais, e alcance a misericórdia do Senhor, porque Deus, ele está pronto para nos perdoar, ele está pronto para nos ajudar. Deus é contigo, meu amado irmão, Deus é contigo. Aceite esta palavra no teu coração neste momento. Estarei orando pela tua vida, e nesta oração será uma oração de arrependimento dos nossos pecados, arrependimento dos nossos erros, porque muitas pessoas, quantas pessoas até mesmo que não estão nos ouvindo, que irá nos ouvir, que não começaram uma vida bem com o Senhor, que começaram uma vida de bênção com o Senhor, mas no decorrer do tempo se corromperam, pecaram contra o Senhor, falharam contra o Senhor. Mas o Senhor está te visitando neste momento, e Ele está falando com o teu coração. Filho pródigo, volte para os braços do Pai. Ele te alcança com a palavra dele neste momento. É Deus que está falando contigo. É Deus que está falando contigo neste momento. Se arrependa dos teus pecados, porque não é tempo de cochear em dois pensamentos, não é tempo de brincar.
Estamos vivendo um passo do que será. E a morte, ela vive do nosso lado. A qualquer momento, iremos deixar este mundo e encontrar com o mundo, o qual nós criamos para nós, aonde iremos passar a nossa eternidade. E o Senhor nos deixa neste momento a escolha entre a bênção e a maldição, a porta larga e a porta estreita, o céu e o inferno. E a escolha é tua, a escolha é minha. Oremos a Deus e com base nesta palavra. Senhor, grande Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado e querido, nós nos prostramos, ó Deus, diante da presença santa do Senhor, em sinal de obediência, de temor, de tremor, em sinal, meu Deus, de respeito à santa e fiel presença tua. Meu Deus, somos pessoas falhas e pecadoras, e desde já, meu Deus, já queremos expor diante de ti os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, porque na verdade, ó Deus, se o Senhor olhar para os nossos erros, para os nossos pecados, quem poderá subsistir diante da tua presença? Porque os nossos pecados são mais numerosos do que o cabelo das nossas cabeças, e se estamos vivos até o dia de hoje, não é porque somos bons, não é por mérito nosso, é pela tua misericórdia, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, a não ser na morte do justo, e o Senhor não quer ver esta pessoa morrer sem alcançar a tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, se estamos vivos, meu Deus, até o dia de hoje, é porque o Senhor nos alcançou com a tua misericórdia, e está escrito na tua palavra, meu Deus, que o Senhor vai ter misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. O Senhor vai compadecer de quem o Senhor quiser compadecer. Como disse o apóstolo Paulo, ó Deus, que quando eu não conhecia a lei, também não conhecia o pecado. Mas logo que eu conheci a lei, o pecado em mim reviveu. Pois quando eu queria fazer o bem, o mal já estava comigo. E miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Senhor, eu dou graças ao Senhor Jesus, que por preço de aspersão se entregou pela minha vida e pela vida deste amado irmão na cruz do Calvário, em sinal de remissão de nossos pecados, em sinal de perdão dos nossos pecados. E nós oramos, meu Deus, ao Senhor, porque o olhar do Senhor não é como o olhar do homem, porque o homem nos julga pela aparência, mas o Senhor nos julga, meu Deus amado, pelo nosso exterior, pelo nosso interior. O Senhor não olha como o homem vê, o Senhor não julga como o homem julga, porque, meu Deus, o olhar do homem é um olhar que produz julgamento, é um olhar que produz acusação. E nós sabemos que quem acusa é o diabo, quem julga é o Senhor, e por isso nós não nos prostramos diante do homem nem diante do diabo, nos prostramos diante do Senhor, e em sinal de misericórdia nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades. Senhor, contra ti somente pecamos e fizemos o que é mal diante dos teus olhos. Esconde o rosto dos nossos pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos expulse da tua presença e nem nos retire o teu Espírito Santo. Restitui, ó Deus, a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito voluntário. Deus, eu abençoo a vida deste amado irmão ouvinte e desta amada irmã que nos ouve. Alcance eles com teu Espírito Santo. Sonda, ó Deus, este coração. Trabalha, meu Deus, neste coração, nesta alma. Muda, meu Deus, o cativeiro desta vida.
Transforma, Senhor, a vida deste homem e faça ele entender, ou ela entender, que se pecaram, existe um advogado justo no céu, fiel e justo o suficiente para perdoar os nossos pecados. E ainda que se nós, meu Deus, permanecermos infiéis, o Senhor permanece fiel a todo tempo. E se nós o negarmos, o Senhor também nos negará. Meu Deus, não permita que sejamos infiéis, e muito menos que te negue, porque se te negarmos aqui na terra, seremos negados também diante do céu por ti. Nos perdoa, Senhor. Apaga as nossas transgressões, risca o nosso nome do livro da morte e escreve no livro da vida. Apaga a aliança que foi feita com a morte e quebra o pacto que foi feito com o inferno. Despedaça, ó Deus, os portões de ferro e também os ferrolhos de bronze e desfaz com as obras do mal sobre a nossa vida. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, e confessamos o nosso pecado e te entregamos o nosso ser a ti. Oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E mais graças a Deus, que já nos tem dado a vitória pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, que você venha receber esta palavra no teu coração neste momento, nesse dia de hoje, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa confortar o teu coração, moldar a tua alma e prepare a tua vida, porque o Senhor Jesus já está à porta para nos buscar. Este que deixa essa breve mensagem para o teu coração é o teu irmão em Cristo, Leandro Marcos. Movido pelo Espírito Santo de Deus, deixa essa mensagem ao teu coração e que todos fiquem na santa e na mais perfeita e doce paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus venha seguir o teu lar, a tua casa e a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço e até mais, em o nome do Senhor Jesus.